Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o nosso dia 1 aqui no período da Igreja Primitiva e é o dia 322 da nossa jornada. Hoje vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1 também, e Provérbios 26, versículos de 24 a 26. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhar-nos em qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E caso você ainda não tenha se inscrito no canal e ativado o sininho, você pode fazer isso, mesmo que estejamos agora no final. Assim, eu tô evitando falar final porque ainda faltam muitos dias pela frente, mas estamos meio que no começo do fim da nossa jornada, né? E nossa, vocês que chegaram até aqui, isso é incrível demais. E assim, caso você não tenha visto o podcast por 322 dias seguidos, saiba que não tem problema, porque às vezes a gente tem essa ideia de achar que todos os dias precisamos seguir nossa rotina e se falhamos em cumprir algo que tínhamos planejado para fazer no dia, nós fracassamos. E isso não é verdade. Se você conseguiu seguir os dias certinho, ótimo, isso é muito bom. Mas caso você não tenha conseguido, não fica triste. Não fica triste por isso. Sabemos que nas nossas vidas nem todos os dias saem como planejamos, né? Mas o importante, a coisa mais importante é você estar aqui hoje. Você veio até aqui e isso é incrível demais. Como eu disse, é o dia 322, vamos ler Atos capítulo 1, Romanos capítulo 1 também e Provérbios 26, versículos de 24 a 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Promete o Espírito Santo. Na primeira parte, querido Teófilo, contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o princípio, até que, depois de dar instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, foi levado ao céu. Apresentara-se vivo a eles, depois de padecer, durante 40 dias, com muitas provas, mostrando-se e falando do reino de Deus. Comendo com eles, recomendou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem o prometido pelo Pai, o que ouvistes de mim. João batizou com água, vós em breve sereis batizados com o Espírito Santo. A Ascensão. Estando, pois, reunidos, lhe perguntavam: Senhor, é agora que vais restaurar a soberania de Israel? Respondeu-lhes: Não cabe a vós saber os tempos e circunstâncias que o Pai fixou com sua exclusiva autoridade. Mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Dito isso, em sua presença se elevou, e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Continuavam com os olhos fixos no céu, enquanto ele partia. Quando duas personagens vestidas de branco se apresentaram, eles disseram: Homens da Galileia, que fazeis aí olhando o céu? Este Jesus que vos foi arrebatado para o céu, virá como o vistes partir para o céu. Escolha de Matias. Então, do Monte das Oliveiras, voltaram a Jerusalém. Esse monte fica à distância de Jerusalém apenas uma caminhada de sábado. Quando chegaram, subiram ao piso superior onde se alojavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago de Alfeu, Simão o Zelota e Judas de Tiago. Todos eles com algumas mulheres, Maria, a mãe de Jesus e seus parentes, persistiam unânimes na oração. Num desses dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, 120 pessoas reunidas, e disse: Queridos irmãos, devia cumprir-se o que o Espírito Santo profetizou por meio de Davi a respeito de Judas, aquele que guiou os que prenderam Jesus, que era um dos nossos e compartilhava o nosso ministério. Com o pagamento de sua iniquidade, comprou um terreno, caiu de cabeça para baixo, arrebentou-se pelo meio, eles saíram às entranhas. Todos os habitantes de Jerusalém tomaram conhecimento, de modo que o terreno se chama em sua língua Acéldama, ou seja, campo de sangue. Pois está escrito no livro dos Salmos: Fique sua morada despovoada, que ninguém nela habite, e que seu lugar seja ocupado por outro. Portanto, de todos os que nos acompanharam enquanto o Senhor Jesus entrava e saía entre nós, desde o batismo de João
até que foi arrebatado de nós, um deve ser conosco testemunha de sua ressurreição. Designaram 2, José, chamado Bársabas, apelidado Justo, e Matias. Depois rezaram assim: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, indica-nos qual dos 2 escolhes para ocupar o lugar desse ministério apostólico que Judas abandonou para ir ao lugar que lhe correspondia. Tiraram sortes, e a sorte caiu em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. A Carta de São Paulo aos Romanos. Capítulo 1. Saudação. De Paulo, servo de Jesus Messias, chamado a ser apóstolo, reservado para anunciar a boa notícia de Deus, prometida por seus profetas nas Escrituras Sagradas, a respeito do seu filho, nascido fisicamente da linhagem de Davi, a partir da ressurreição, estabelecido Filho de Deus com poder pelo Espírito Santo. Por meio dele recebemos a graça do apostolado, para que todos os povos respondam com a fé em seu nome, entre os quais sois também contados, chamados por Jesus Messias. A todos os que Deus amou e chamou a ser consagrados, que se encontram em Roma, paz e graça a vós da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Messias e Senhor. Desejos de visitar a comunidade de Roma. Antes de tudo, por meio de Jesus Cristo, dou graças a meu Deus por vós, porque vossa fé é anunciada em todo o mundo. Tomo Deus como testemunha, a quem presto culto espiritual anunciando a boa notícia de seu Filho, de que sem cessar vos recordo sempre em minhas orações. Peço que finalmente, se Deus quiser, possa realizar minha viagem para visitar-vos, pois tenho vontade de vos ver para comunicar-vos algum dom espiritual que vos fortaleça, ou melhor, para partilhar convosco o mútuo consolo de nossa fé comum. Pois deveis saber que muitas vezes me propus ir visitar-vos a fim de colher entre vós algum fruto, como entre os demais povos, mas até agora me impediram. Sinto-me devedor de gregos e bárbaros, de sábios e ignorantes. Daí meu propósito de anunciar a boa notícia a vós de Roma. Perdão e castigo. Programa. Eu não me envergonho da boa notícia, que é uma força divina de salvação para todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Nela se manifesta essa justiça de Deus, que liberta exclusivamente pela fé. Segundo aquele texto, quem é justo por crer, salvará a vida. Do céu se revela a ira de Deus contra todo tipo de homens ímpios e injustos que coíbem a verdade com injustiça. A humanidade culpada. Pois o que se pode conhecer de Deus lhes é manifesto, já que Deus se manifestou a eles. Desde a criação do mundo, sua condição invisível, seu poder e divindade eternos se tornam acessíveis à razão para as criaturas. Por isso não tem desculpa, pois embora conhecessem a Deus, não lhe deram glória nem graças, mas se perderam em vãos raciocínios, e sua mente ignorante ficou às escuras. Alardeavam de sábios, resultaram nécios. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens de homens corruptíveis, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou a seus desejos imundos, que degradam seus próprios corpos. Visto que mudaram a verdade de Deus pela mentira, veneraram e adoraram a criatura em lugar do Criador, bendito seja Ele para sempre. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Suas mulheres substituíram as relações naturais por outras antinaturais. O mesmo aconteceu com os homens. Deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo mútuo, cometendo infâmias homens com homens e recebendo em sua pessoa a recompensa merecida por seu extravio. E visto que não aprovaram reconhecer a Deus, Deus os entregou a uma mente reprovada para que fizessem o que não é devido. Estão cheios de injustiça, maldade, cobiça, malignidade. Estão cheios de inveja, homicídios, discórdias, fraudes, perversão. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, soberbos, arrogantes, fanfarrões, criativos para o mal, rebeldes a seus pais, sem juízo, desleais, cruéis, sem piedade. E embora conheçam a sentença de Deus, que os que assim agem são réus de morte, não somente o praticam, mas aprovam os que agem assim.
O livro de Provérbios, capítulo 26, versículos de 24 a 26. Dissimula com os lábios quem odeia, enquanto por dentro medita enganos. Mesmo que suavize a voz, não acredites nele, pois leva dentro 7 abominações. Mesmo que encubra o ódio com dissimulação, sua maldade será descoberta na assembleia. Pai do céu, nós te louvamos e te agradecemos muito. Obrigado não só por esse novo dia, mas obrigado por essa nova era, por esse novo passo que estamos dando na era da igreja, a era em que estamos vivendo atualmente e que está sendo descrita nesses primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos e da Carta de São Paulo aos Romanos. Te agradecemos, Senhor Deus, não só por teu Filho e pela salvação, te agradecemos pelo Espírito Santo que habita dentro de nós e nos capacita não só a rezar, mas também a ouvir tua palavra e permitir que ela transforme nossos corações. Te pedimos, Senhor, que venha e nos preencha com teu Espírito Santo. Assim como os apóstolos que se reuniram e ficaram juntos uns com os outros e também com a Virgem Maria. Te pedimos que envies teu Espírito Santo sobre nós hoje para que possamos ser preenchidos com teu Espírito. Assim poderemos levar teu evangelho e queremos te trazer, Senhor, para o mundo. Fazemos essa oração por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, nossa, sensacional. Tá, então, aqui estamos nós em Atos dos Apóstolos. E essa é a era da igreja, como falamos antes, né? Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas também, né? Então esse livro é como se fosse uma extensão. O Jeff falou disso no episódio de introdução, que originalmente o Evangelho de Lucas e Atos eram um só livro. Primeiro livro e segundo livro. E nós os separamos, porque faz mais sentido, né? Mas eles ainda estão aqui. Então o que nós temos? Bom, algumas coisas. Temos a ascensão de Jesus. Agora, no final do Evangelho de Lucas, fala um pouco sobre a ascensão. Mas aqui no começo de Atos dos Apóstolos, Lucas fala sobre ela de novo e nos dá mais detalhes. E um detalhe que eu adoro destacar, porque é simplesmente sensacional, é quando diz que depois da ressurreição, Jesus passa 40 dias com eles, e então ele os conduz para fora da cidade de Jerusalém e assim, agora, eles sabem quem ele é. Eles realmente sabem que ele é o Messias. Eles sabem que ele é o rei que veio para estabelecer o reino de Deus. E então eles perguntam a ele: Senhor, é agora que vais restaurar a soberania de Israel? Porque ele é aquele que eles estavam esperando, né? Ele é o prometido, ele é o rei, o Messias. E pessoal, agora a gente conhece toda a história. Sabemos que Deus prometeu que iria estabelecer um reino na terra e que esse reino nunca teria fim e que por meio desse reino ele abençoaria o mundo todo. Então os apóstolos, sabendo que Jesus é quem ele diz ser, fizeram a grande pergunta, a pergunta de $1 milhão. Quando o Senhor vai fazer isso? Quando restaurarás o reino a Israel? E a resposta de Jesus é muito enigmática. Ele disse: não cabe a vós saber os tempos e as circunstâncias que o Pai fixou com sua autoridade. Basicamente, eu não vou contar para vocês, mas daí a próxima coisa que ele diz é a seguinte: mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Basicamente, Jesus, você vai restaurar o reino a Israel? E Jesus diz: vocês vão. Jesus, você é o Messias, você vai restaurar o reino? Vocês vão restaurar o reino. O Espírito Santo virá sobre vocês. Ele fala: recebereis a força do Espírito Santo. E a palavra força aqui é a palavra grega dynamis, né? Que é de onde vem a palavra dinamite. E essa é a força do Espírito Santo. A força que pode explodir buracos nas montanhas e esculpir estradas nelas. Então, esse é o tipo de poder que Jesus promete. Não é uma biribinha daquelas que a gente vê nas festas juninas, né? Que só dá uns estalinhos, mas sim a força de uma dinamite. Jesus diz: recebereis a dinamite do Espírito Santo que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, aqui na cidade, né? Na Judéia, na Samaria, a gente sabe onde são esses lugares agora, e até os confins do mundo. E é muito importante entendermos isso. E a palavra testemunha aqui é a palavra grega martis, ou mártir, que é a palavra de onde tiramos a palavra mártir. Vocês serão minhas testemunhas, vocês serão meus mártires, vocês serão aqueles que darão testemunho de minha vida, morte e ressurreição. Vocês darão testemunho da misericórdia, triunfando sobre o mal. Vocês darão testemunho da graça, triunfando sobre a desgraça. Vocês serão aqueles que trarão esperança, onde não há esperança.
Agora, isso é incrível. Temos lido a Bíblia por 322 dias. Se foram 322 dias consecutivos ou não, não importa. O que importa é que o Senhor nos conduziu a este momento, onde sabemos quem é o Senhor, sabemos quem é Deus, sabemos a história, sabemos que fazemos parte da história. E aqui, Jesus, ele. E que nem eu falo na introdução, né? Que eu falo todos os dias, que aqui estamos descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Isso faz parte da introdução do podcast, e aqui nessa parte, esse é o lugar onde nos encaixamos. Senhor, você vai restaurar o reino? Não. Vocês receberão a força do Espírito Santo quando ele vier sobre vocês, e vocês o restaurarão. E eu não tenho nem palavras para expressar o quão fundamental isso é. Por mais de 300 dias, nós permitimos que o Senhor moldasse nossos corações. Moldasse a maneira como olhamos para o mundo, como olhamos para nós mesmos, como olhamos uns para os outros e como olhamos para Deus. E agora, Ele está nos chamando. Não só para conhecer a sua missão, mas para participar dela. Agora o Senhor não está apenas nos chamando para conhecer o que Ele fez, mas para fazer parte do que Ele está fazendo. Meus amigos, isso é incrível. E esse convite, ele é que nem naquela parte em que Jesus estava andando às margens do mar da Galileia e viu Simão e André e disse: "Venham, me sigam." Depois com Tiago e João: "Venham, me sigam." Ao se aproximar de Mateus, o cobrador de impostos: "Venha, me siga." Hoje, Jesus está dizendo para você: você conhece a história agora. Você sabe quem eu sou. Sabe que pode confiar em mim. Agora venha e me siga. E isso é muito importante, é crucial. E é necessário todos nós enxergarmos isso. Agora, rapidinho, sobre a carta de São Paulo aos Romanos. Essa é a obra-prima de São Paulo. E sempre que eu pergunto para algum estudioso das Escrituras, eles sempre respondem: a carta aos Romanos ou então a carta aos Hebreus são minhas leituras favoritas. E eu concordo 100%. O que está acontecendo aqui é que São Paulo está escrevendo para os romanos. Ele nunca esteve lá, ele nunca foi a essa comunidade, ele não fundou essa comunidade, ele quer visitá-los, quer ajudar, quer apoiá-los, ele também quer que eles o apoiem e o encorajem. Ele até diz isso no versículo 12 do capítulo 1. Mas ele também fala sobre como ele não se envergonha do evangelho. E eu amo isso, é uma frase tão poderosa. Eu não me envergonho da boa notícia. É no versículo 16 do capítulo 1. Eu não me envergonho da boa notícia, que é uma força divina de salvação para todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. E esse é um dos problemas que está acontecendo em Roma. Que tem uma comunidade cristã composta por cristãos judeus e cristãos gentios, né? Quem não foi criado como judeu. E o que aconteceu é que, pouco antes disso, houve uma espécie de divisão naquela comunidade. E há uma série de circunstâncias que levaram a essa divisão. Então, eles não estão necessariamente se vendo como deveriam e não estão realmente vendo o papel do Antigo Testamento e o cumprimento das promessas de Deus no Antigo Testamento como deveriam. E isso é uma das coisas que São Paulo vai abordar enquanto ele explora o coração do Evangelho ao longo da carta aos Romanos. E ele começa falando no capítulo 1 sobre como existem pessoas que não conhecem a Deus, mas que deveriam. Os gentios, né? Gentios aqui no caso seriam os romanos, que não foram criados como judeus. Eles não tinham a lei. Mas isso não é uma desculpa, porque eles podiam olhar ao redor do mundo e ver que Deus existe. Podiam ver a beleza da criação e dizer: peraí, alguém criou isso aqui. No entanto, eles trocaram Deus por imagens. Eles trocam o Criador pela criatura. E essa troca os leva a cometer, como Paulo descreve, pecados muito graves. No versículo 26, ele começa a descrevê-los, e esses são os pecados sexuais. Mas ele não se limita a isso. Ele continua no versículo 29 falando sobre todo tipo de maldade e cobiça, e ele diz até que a desobediência aos pais está no meio de tudo isso. Porque uma das coisas que sabemos ser verdade é que quando nos afastamos de Deus, nosso intelecto fica ainda mais obscurecido. Quando nos afastamos de Deus, o coração humano quase não conhece limites ao mal que podemos tramar e ao mal que podemos escolher. Então Paulo aqui começa a falar sobre esses gentios, aqueles que não foram criados como judeus, que eles precisam do Senhor. Eles precisam do Evangelho e, na verdade, precisam ter a obediência da fé, porque eles não têm desculpa. Eles deveriam saber que algumas dessas coisas nunca deveriam ser feitas. No capítulo 2 ele vai falar sobre como os judeus também deveriam agir e pensar de outra forma, mas isso vamos deixar para amanhã.
hoje foi um ótimo começo. Que bênção poder mergulhar nesse último período. Aliás, hoje mais cedo saiu o episódio de introdução com o Jeff, então, caso você não tenha visto, por favor, dá uma olhadinha lá. Estou rezando por você, de verdade, eu tô mesmo. Por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.